pessoal, eu sou a Mara Carvalho e este é o nosso canal Dicas de Amor e Luz, aparecendo, a desaparecida, aparecendo um pouquinho. Eu quero fazer a leitura de um texto que a Priscila mandou para mim e é um texto do Alexandre Gruber, que eu adoro, né? Aquele menino lindo. E que foi publicado na página dele no Instagram, terapia underline anterior, interior. E falando sobre a cura, né? Todo o processo de cura que é com isso que a gente trabalha em terapia, cura física, cura emocional, cura espiritual, né? A minha profissão é de cura. Vamos lá. A cura emocional não se dá em saltos, ela acontece devagar, entre dias bons e ruins, melhoras e recaídas, porque nenhum progresso é linear, toda melhora é um processo. O imediatismo pela cura de nossas feridas e superação dos nossos padrões negativos torna-se apenas mais um mecanismo de opressão que dificulta a nossa cura. Feridas precisam de tempo para cicatrizar. Temos que ter paciência com nossos próprios processos. Mesmo quando decidimos nos curar, existem coisas que ainda vão doer, crenças que vão levar tempo para serem modificadas, comportamentos que vão demandar trabalho para ser alterados. O fato de termos dias ruins não significa que estejamos falhando conosco e com o nosso processo de melhora. Significa que somos humanos e que o caminho da cura não é um caminho reto, é uma estrada cheia de nuances. O mais importante não é a velocidade desse processo e nem a perfeição desse caminho, e sim o nosso comprometimento com ele, a nossa persistência e perseverança em trabalhar dentro de nós pela ressignificação de nossas dores, pela superação dos nossos traumas, pela cicatrização de nossas feridas e pelo desenvolvimento de nossas capacidades. E tudo isso acontece aos poucos, entre inúmeros outros processos. A cura é silenciosa e quando menos percebemos, ela floresce dentro de nós como uma flor que surge na primavera de nossas emoções. Palavras do Alexandre Gruber. Esse menino lindo que eu adoro. Vamos lá. A cura emocional não se dá em saltos, ela acontece devagar, entre dias bons e ruins, melhoras e recaídas, porque nenhum progresso é linear. Toda melhora é um processo. Gente, eu que já compartilhei tanto dos meus processos aqui com vocês, esse canal tem esse objetivo, guiado pela espiritualidade, desde que eu abri lá em 2019, não é? A gente pensa que um determinado tema está trabalhado, nossa, já aquilo veio à tona, a gente já, né, pensou muito, já ressignificou, já fez as pazes com esse passado, e aí a gente tem um tempinho de lambuja, vamos dizer assim, em que a gente fica quietinho, que não vem nada, que tá tudo certo. Dali a pouco vem uma outra bordoada e traz aquilo tudo à tona novamente. Não é? Esse processo que eu já compartilhei com vocês tantas vezes. E isso é o que a gente observa nos processos terapêuticos, né? Cujo objetivo seja uma cura física, que na verdade é só o último processo de um desequilíbrio que acontece lá no plano espiritual já, né? Nos desconectamos da nossa essência divina que está lá no plano espiritual e a gente vem em camadas desconectando de todo o resto até que aquilo se transforma numa doença física, não é? Então, à medida que a gente vai se reconectando com esse caminho de cura, as feridas vão aparecendo
E nós vamos tendo a oportunidade, que não é um processo fácil, diga-se de passagem, mas a gente vai tendo a oportunidade de encarar esses processos, não é? E verificar por que aquilo me pegou, aonde isso quer me levar, qual é o propósito disso, o que eu preciso trabalhar em mim, né? E a gente trabalha e a gente pensa que já curou determinada situação. Dali a pouco acontece uma outra situação e aquilo vem à tona novamente, né? Como se diz na psicologia, a gente vai limpando em camadas, como fosse uma casca de cebola. Essa metáfora é muito usada na psicologia. E eu vou tirando, né? Vou tirando as cascas e uma hora eu chego no centro, que é a raiz, talvez, do problema da minha vida, né? Todos nós temos aí alguma situação que a partir disso as coisas foram se desenrolando, não é? Então, entrar nesse processo de se perceber e entender as situações como situações que são proporcionadas até pela própria espiritualidade e, por que não dizer, pelo nosso próprio inconsciente, pela nossa própria alma, para que a gente vá limpando todas essas feridas que estão aí, né? A gente que trabalha com as 5 feridas básicas, né? Dentro dessa terapia emocional, energética, abandono, rejeição, traição, humilhação, e são 5. Estou esquecendo: abandono, rejeição, humilhação, traição, injustiça, né? Tenho muitos pacientes que têm a ferida da injustiça como a sua ferida básica. E aí, tá, estamos trabalhando, estamos vendo, porque existe uma identificação com a pessoa injustiçada, então eu tenho que ser a justiceira, né, na minha vida, na vida dos outros, e de repente aquilo parece que está, entre aspas, solucionado, e aí vem uma situação e pá, e a gente entra naquele mecanismo da reatividade, quando pega na visão junguiana num complexo, que é pegar numa dessas feridas, né? Que está lá atrás, o início delas. Abandono, rejeição, aquilo que eu acho que é básico para todo mundo. Dificilmente alguém não viveu um abandono, não viveu uma rejeição de alguma maneira. Não é, eu sou o filho primogênito. De repente nasce um irmãozinho, ou nem precisa ser o primogênito, né? Mas de repente nasce um irmãozinho, uma irmãzinha, e aquele ciúme que eu senti significa um pouco dessa rejeição que eu senti, né? A minha mãe tem que dividir os cuidados comigo, que sou mais velha, mais velho, com um bebezinho, e a mamãe tá amamentando, e a mamãe tem que trocar fralda, e a mamãe não dorme, e a mamãe não tá mais tão disponível para aquele primeiro filho, e aquilo é sentido como um abandono e uma rejeição. Essas duas feridas estão muito juntas, não é? E em todas as situações da minha vida que me lembrar um abandono, que me lembrar uma rejeição, pá, vem a reatividade, né? Onde eu vou reagir intempestivamente, falar coisas que, na verdade, nem são tão reais assim naquela relação, porque, na verdade, eu estou só projetando uma situação do passado naquela situação do presente. E esse é o objetivo, para que a gente possa, usando aquela situação como espelho, se enxergar e trazer à tona qual é a ferida. E ir lá atrás. Ah, tá, então é isso, me senti abandonada pela minha mãe, pelo meu pai, seja lá o que for, não é? Uma mulher que engravida e não tem a presença do companheiro durante a sua gestação. Todo esse abandono que ela sente durante a gestação, essa criança vai estar sentindo, não é? E, obviamente, isso vai ter uma marca, porque essa é uma energia que vai ficar gravada lá
no campo energético desse bebê. Em algum momento isso vai vir à tona, porque eu tenho determinado comportamento e às vezes nós desenvolvemos comportamentos que são compensadores de uma falta. Então eu me coloco como uma pessoa maravilhosa, como eu tenho uma autoestima muito elevada, eu sou ótima, eu sou maravilhosa, numa proporção e numa necessidade de mostrar isso que não tem a ver com o processo normal, tem a ver com um mecanismo compensatório de uma autoestima desse tamanho. E a gente vai escarafunchar na vida daquela pessoa e aí ela não teve a presença do pai, que é a estrutura, né? Pode ter tido uma figura que fez a função, um avô, um tio, ou se a mãe casou de novo, um padrasto. Ok, mas o buraco da figura paterna permaneceu. Quantas pessoas que foram criadas só pela mãe, nem o sobrenome do pai tem, não nasceram de uma família estruturada, e aí essa ferida vai estar muito latente. Isso, num processo de terapia normal, que seria uma cura psicológica, né, vai aparecer, e mais ainda num processo em que há uma doença física. Porque a doença é a representação física das nossas feridas que não foram trabalhadas, que não foram tratadas, e na medida em que eu vou acessando esses conteúdos, eu vou entrando em contato com essas emoções que ficaram lá atrás represadas, elas podem, na medida, né, do possível, da nossa capacidade de ressignificar naquele momento, ser ressignificadas, não é? E aí eu começo esse processo de cura, né? Traição, a ferida da traição. A traição muitas vezes não é uma traição física, é a traição de uma confiança que eu depositei em alguém, e não só em parceiros românticos. Em última análise, a autotraição, né? Autotraição em relação aos meus propósitos, em relação a ser uma pessoa transparente que expressa as suas emoções, que expressa os seus desejos, que não tem a necessidade de ficar em cima do muro o tempo todo. Isso é uma autotraição, porque eu não me coloco, porque o meu poder pessoal está comprometido por essa questão da traição, não é? Então a gente vai trabalhando todas essas questões em terapia, em processos, como eu estou falando, de cura emocional, mas também processos de cura física, né? Porque em alguns momentos vem uma emoção que estava lá atrás. Então eu fiquei doente, eu estou fazendo tudo o que eu posso, de repente me vem uma raiva. Eu deixei tudo meio camuflado lá atrás, eu não pus, não externei a raiva, que é natural, não é? Quando a gente pega toda a teoria da Elizabeth Kubler-Ross, que fala sobre os pacientes terminais, não é? Tem lá 5 estágios. O primeiro, quando recebe um diagnóstico, não, imagina, isso aí tá errado. Tenho que buscar um outro diagnóstico. Não, eu não sinto nada, eu não tenho nada, né? A gente pensa isso. E aí a pessoa vai buscar outras opiniões muitas vezes e passa de médico em médico em médico até se conscientizar que não, realmente eu tenho uma doença grave, né? E aí eu começo a pensar, não, eu tenho que, o que eu preciso fazer para eu me curar? Então eu briguei com meu pai, eu vou fazer as pazes com o meu pai. Eu briguei com um amigo, eu vou fazer as pazes com aquele amigo, porque é Deus falando que se eu fizer as pazes, se eu me liberar, né, dessa situação, se eu perdoar, eu vou ser curado. E aí eu começo a fazer todas as barganhas. Daí eu vejo que, por mais que eu tenha feito, isso não aconteceu, a doença está ali ainda. E aí vem a raiva, que é a emoção mais primitiva, que talvez seja uma das
que fizeram aquela doença aparecer, não é? É a raiva sentida e reprimida pelas expectativas que eu criei ao longo da minha vida, em pessoas, em situações, em ilusões que eu criei, em propósitos que eu fiz e não cumpri, por N razões, não é? E aquela raiva vem por ter esperado o amor de pessoas que eram próximas que não veio. Aquele amor que eu imaginava que viria, aquela força que eu imaginava que viria naquele meu momento de maior vulnerabilidade. E aquilo não veio, nem sempre porque as pessoas não gostavam de mim ou da pessoa que está em terapia, mas porque elas não sabem lidar com a dor. Elas não sabem lidar com o luto. Ali eu posso falar de carteirinha, que eu já compartilhei muito disso com vocês. O quanto eu esperei e o quanto não veio, e o quanto foi importante, porque eu tive que desenvolver a minha própria força interior, e isso me transformou na pessoa que eu sou hoje. Muito mais forte, muito mais segura, muito mais autoconfiante, não é? Então, todas essas feridas vão sendo trabalhadas, e essa questão da raiva é a energia mais primitiva que nós temos. Até o animal sente raiva. E o que nós vamos fazer com a raiva é que vai determinar o nosso nível de consciência. Vamos limpar a energia da raiva, deixa a raiva sair, né? Pega aí um travesseiro, soca, soca, soca. Ai, meu Deus do céu, até a Priscila me mandou uma musiquinha que eu não posso falar aqui, que eu não conhecia. Dei muita risada. E é isso aí. Mandar a pessoa para aquele lugar, né? Bota essa raiva para fora que ela vai diminuir, porque ela ficou represada durante tanto tempo. E isso faz parte do seu processo de cura. E muitas vezes não, coisa feia, ter raiva, coisa feia, ter inveja do outro, tem inveja sim, gostaria de ter as coisas que ele tem, gostaria de ser como ele é. Faz parte da nossa natureza humana. O que nós vamos fazer com a inveja? Colocá-la dentro de um aspecto mais positivo. Vou trabalhar muito para ter aquilo que aquela pessoa tem, que eu estou invejando. Vou me transformar a ponto de me parecer em personalidade com aquela pessoa, com aqueles aspectos, aquelas virtudes que eu estou achando muito legal, que eu vejo naquela pessoa. Isso é colocar a inveja no sentido positivo. Não adianta a gente querer fazer de conta que eu não tenho inveja. Tenho inveja. Tenho inveja, sim. Em muitos momentos de coisas que podem parecer besteira. Logo após o falecimento do meu marido, eu não podia ir no shopping e ver casaizinhos andando. Bracinho dado, casais, em especial casais mais idosos, que era o nosso caso, né? Eu não conseguia ver aquilo me dava raiva. Eu desviava o olhar, saía para lá. Hoje não mais, né? Já trabalhei isso muito, quase 5 anos aí. Então, ok, tá lá dentro de nós. Não adianta a gente negar. E quanto mais transparente nós vamos ficando com os nossos processos e encarando essas situações, mais eu vou me curando. E é assim que eu chego na cura definitiva. Não é que não necessariamente é a cura física. É preciso falar isso aqui. Não é? Pode ser uma cura do espírito, mas se há uma programação para um desencarne através de uma determinada doença, aquilo pode não levar à cura física, mas eu fiz tudo o que eu precisava e eu vou transformada para o outro lado e não preciso carregar esse karma que de outro modo eu carregaria para uma vida seguinte. Nem sei nesse momento como é que tá essa coisa de vida seguinte, porque nós estamos vivendo um momento de finalização de ciclos, então, será que a gente ainda tem uma vida seguinte? Talvez uma, duas, estourando, hein? Até que a energia se
realmente ancore, né, da quinta dimensão. Nesse momento a gente está vivendo aí um rebuliço, né? Vamos lá. Vamos não nos identificar com toda essa bagunça que está acontecendo para que a gente possa permanecer no nosso prumo, né? Como eu digo no meu caso, para que eu possa continuar emanando energias positivas para as pessoas, de amor, de compaixão, de gratidão, não é? É isso, gente. Tudo isso é cura. E tudo isso faz parte de cura de processos físicos também. Vamos entender tudo isso, vamos nos aprofundar nas nossas feridas, né? Quando aconteceu uma situação que pegou, que eu fui reativa, vamos lá, que pegou em mim. E nem sempre essa visão vem tão clara. Às vezes ela demora para vir. Mas quando vem aquela catarse, né? E que é a liberação de toda a energia, de todas as emoções que estavam ali aglomeradas, não é? E isso é cura. Certo? Estamos todos vivendo esse processo nesse momento planetário. Vamos lá, nos aprofundar cada vez mais nesse processo que não é linear, como ele coloca, e que os momentos ruins talvez sejam até mais importantes do que os bons, porque são eles que liberam aquelas questões que estão lá represadas no fundo do baú. Vamos abrir a tampinha do fundo do baú, como a carta da estrela no tarô, que é aquela mulher nua, cheia de borboletinhas ao lado, né? Nua na sua essência, totalmente transparente na sua essência. É isso que nós precisamos. E assim, de verdade, a gente não vai ficar doente. Certo? Vamos lá. Um grande beijo, fiquem com Deus e namastê.